Qual é o principal pecado da nação de Israel? Qual o principal pecado da humanidade? Por que o povo de Israel foi levado ao deserto para peregrinar durante 40 anos? Por que ficaram tanto tempo no Egito e foram escravos? Por quê? Por que as pessoas pecam contra Deus? Ou melhor, qual seria o principal pecado que as pessoas pecam contra Deus? Para saber um pouco mais sobre esse assunto, fique conosco aqui durante esse vídeo. Eu sou o pastor Wenderson, bem-vindo ao canal Teologia em Tela. Se inscreva no canal, nos dê essa força e também compartilhe esse vídeo e dê o seu joinha, tudo bem? Vamos lá. É comum pensar que o principal pecado da nação de Israel foi a idolatria. Por aí você vai encontrar essas respostas e talvez até você pense dessa maneira. Eu mesmo já dei essa resposta várias vezes, dizendo que o principal pecado da nação de Israel foi a idolatria. No entanto, se você parar para pensar, você observará que no contexto do Novo Testamento, a idolatria já havia sido extinta e ainda assim o povo continuava em pecado contra Deus, ao ponto de não reconhecerem o Messias quando ele adveio. Né? Quando Jesus apareceu, sendo ele o Messias prometido no Antigo Testamento, o povo de Israel não o reconheceu como tal. Ainda hoje, as pessoas, mesmo diante de situações aonde claramente Deus está operando um milagre, ainda assim as pessoas têm dificuldade de reconhecer que é Deus operando. Muitas dessas pessoas não são idólatras, muitas dessas pessoas não temem a Deus, o Todo-Poderoso, e também não temem a algum outro tipo de Deus. Por aí, você já pode perceber que o principal pecado da nação de Israel, assim como também o principal pecado das pessoas na atualidade, não é idolatria, até porque existem vários outros pecados relacionados que podem levar uma pessoa a se afastar de Deus, mesmo que este pecado não seja idolatria. Né? Esse pecado pode estar em outras áreas da sua vida, pode ser luxúria, pode ser pecado de avareza e assim por diante. No entanto, eu gostaria de relatar a você, porque hoje eu quero te dar essa resposta sobre qual é o principal pecado da nação de Israel, assim como também o principal pecado de toda a humanidade. Em Atos, capítulo 7, no versículo 44, ou melhor, a partir do versículo 51, é o que eu vou ler, tá? Aqui está dizendo assim na minha versão: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vocês o fazeis. Amém? Esse texto, eu peguei apenas um único versículo, mas o contexto deste versículo, deste texto, é aquele momento em que o diácono Estevão foi apedrejado, foi martirizado pela causa do evangelho. Nós sabemos que Estevão estava testemunhando a respeito de Cristo, foi preso e acusado de blasfêmia e acusado de sedição contra a lei de Moisés, de rebelião contra a lei de Moisés. E o que eles fizeram? Eles deram a oportunidade do Estevão se defender das acusações. E na sua defesa, o Estevão começa a relatar todos os feitos de Israel, desde a época de Abraão, desde os primórdios, até chegar que sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês não deram ouvidos à vontade de Deus. Vocês nem quiseram saber qual que eram os planos e os propósitos do Senhor. Pelo contrário, andaram nos seus próprios caminhos. Em outras palavras, era mais ou menos isso que o Estevão estava tentando mostrar. Ele estava dizendo: vocês se rebelaram contra Deus, quiseram fazer as suas próprias vontades, vocês e os vossos pais. Desde antigamente, todos nós estamos nos rebelando contra Deus. E este, senhores e senhoras, é o principal pecado da nação de Israel.
é o principal pecado da humanidade nos dias atuais? É a rebelião. É você saber que Deus está ali, que Deus existe, que Deus deve ser adorado, deve ser obedecido. No entanto, nós entendemos que a nossa vontade é melhor, que da nossa forma também dá certo, que do nosso jeito é realmente o jeito certo. Precisamos nos colocar em primeiro lugar em relação a Deus e deixar Deus de lado. E foi este o principal pecado da nação de Israel. A idolatria é apenas um reflexo da rebelião. A idolatria e também o fato das pessoas fazerem tudo de acordo com as suas próprias vontades. É uma rebelião contra a ordem de Deus, é uma rebelião contra a vontade de Deus, é uma rebelião contra a direção que Deus fez. E quando você analisa o Antigo Testamento, observando que o principal pecado da nação de Israel é a rebelião, você começa a entender pontos que, de repente, de outra forma você não entenderia. Por exemplo, quando em Êxodo, capítulo 32, 33, eles decidem fazer um bezerro de ouro contra a vontade de Deus, contra as ordenanças, inclusive do Moisés, porque Moisés tinha se ausentado para receber as tábuas da lei, eles decidem deixar de esperar a vontade de Deus, deixar de cumprir os mandamentos de Deus, porque estava demorando as bênçãos acontecerem, ou sei lá o quê, e eles decidiram fazer os seus próprios deuses. Isso era uma atitude consciente de rebelião. Por quê? Como isso se tornou o principal pecado deles? Bom, eles viram Deus os libertar. Sabe, milagres aconteceram de maneira extraordinárias. O mar se abriu, houve pragas que pouparam eles e atingiram os outros que seriam os pecadores. Havia uma distinção entre justos e injustos. No entanto, eles não entenderam e não perceberam isso e decidiram se rebelar. Jogaram um monte de ouro lá que eles conseguiram como oferta no meio do fogo, e aquilo que saiu de dentro do fogo depois que o ouro foi derretido se assemelhava a um bezerro, nem era um bezerro realmente assim perfeito, como a gente vê nos filmes, era alguma forma que se assemelhava a um bezerro de ouro, e eles entendendo ser um bezerro, assim o chamaram, e vamos a adorar a esses deuses, vamos a adorar a esse que saiu do fogo aqui agora, né? Eles se rebelaram contra Deus e preferiram dar a honra e a glória de terem sido libertos da terra do Egito a uma coisa disforme que saiu ali do meio daquele fogo, tá? Então perceba que houve aqui uma grande rebelião, e este foi o principal pecado da nação de Israel, e ainda hoje o principal pecado da humanidade é a rebelião. É você saber os planos e os propósitos de Deus, é você entender e compreender que existe ali uma ação de Deus naquela situação, e você de livre e espontânea vontade diz: "Eu não quero isso, eu não vou por esse caminho". Olha só, quando a gente olha, por exemplo, o rei Saul foi outro que recebeu uma ordem clara, uma direção clara da parte de Deus através do profeta Samuel e não obedeceu. E este foi repreendido dizendo: olha, que rebelião se equipara ao pecado de feitiçaria. Essas coisas, a repreensão do profeta Samuel contra o rei Saul e contra a nação de Israel, inclusive, dizendo que eles eram rebeldes, que eles estavam indo contra a vontade. Aqueles que não querem ir na direção da vontade de Deus, aqueles que não querem obedecer à voz de Deus. Então, quando você olha dentro do contexto bíblico e você o respalda com esse quesito chamado rebelião, entendendo que a rebelião é o por exemplo, nós entendemos que por causa da rebelião as pessoas se tornam idólatras, mentirosas, contra Deus, diferentes níveis, de diferentes formas, tudo para desagradar ao Senhor. A rebelião leva as pessoas a cometerem os outros pecados. Lúcifer se rebeliou contra o céu, tornando-se assim o Satanás, o acusador, o demônio, o diabo. Muitos têm se rebelado contra o Senhor nos dias atuais, tornando-o assim anticristos.
né? Aqueles que trabalham contra Cristo, aqueles que trabalham contra o reino de Deus. A rebelião é o pecado que nós precisamos combater de maneira muito mais séria, tá? A rebelião, ela é o pecado que nos leva a ter, vamos dizer assim, um comportamento, uma atitude que fere a Deus, que contraria os planos do Senhor. Nós precisamos entender que a obediência é a chave para sermos abençoados, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar no vídeo até aqui. E não se rebele contra Deus. Pelo contrário, se inscreva nesse canal e nos acompanhe constantemente para que você possa receber mais conteúdos bíblicos, teológicos para a sua edificação espiritual. Ok? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado de coração por estar aqui conosco e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.